Tudo bem, pessoal? Produtos para emagrecer e perder a barriga mais rápido. Lembrando que no dia 18, agora às 6 da tarde, vai ter promoção da minha consultoria para os 10 primeiros. Mais informações aqui nos comentários. E a gente vai comentar sobre produtos naturais e produtos não naturais também. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o Floquinhos está dizendo que o melhor de tudo é sair para dar uma caminhada, mas eu acho que ele está sendo um pouco tendencioso. Vamos descobrir. Bom, primeiro de tudo, o emagrecimento, a gente tem que ter uma ciência que ele não se trata de perder peso, ele se trata de descer o percentual de gordura. Aí você vai dizer, não é a mesma coisa, não é não, olha só. Vamos assumir que você tem 100 quilos e 20 quilos de gordura, certo? E aí você tem então 20% de gordura. Se eu perder 5 quilos, eu emagreço? Aí você vai dizer, sim, mas e se eu perder 5 quilos de músculo? 5 quilos de músculo. Então, se eu tinha 100 quilos e 20 quilos de gordura é 20% de gordura, e eu perder 5 quilos de músculo, eu continuo com os mesmos quilos de gordura, mas como eu peso 95 quilos, então eu vou ter um percentual de gordura maior. Ou seja, percentualmente, não é, Flaquinhos? Vem cá. Essa gordura vai se mostrar maior. Ou seja, perder músculo é sempre péssimo. Agora eu vou fazer o contrário. Vamos assumir que eu ganho 5 quilos de músculo, e ganhando esses 5 quilos de músculo, o que vai acontecer? Eu vou para 105 quilos e os 20 quilos de gordura percentualmente se mostrariam menores. Ou seja, eu emagreceria ganhando peso. Então isso é muito importante a gente entender. Por que, Leandrão? Porque aí a gente entende que zerar o carboidrato e fazer uma dieta com uma velocidade muito grande de perda de peso pode levar a simplesmente um apequenamento do ser. Como assim? Eu expliquei isso no meu curso de como montar uma dieta do zero. Se você perde 5 kg de músculo e 5 de gordura, você tem as mesmas proporções, só que em dimensões menores. Ou seja, se você estava com o shape, sei lá, ruim, ele vai ficar um ruinzinho. Você entendeu? Ou seja, se você estava com o corpo feio, na verdade você vai ficar com o corpo feinho. É um feio no diminutivo, porque não houve uma reconfiguração. E é disso que eu falo aqui. Por exemplo, de que adianta uma pessoa que tem a cintura larga e aqui estreito e o glúteo pequeno ficar igual ela é em proporção menor? Não. Ela precisaria de quê? Ela precisaria ganhar glúteo, ganhar coxa, ganhar costas e diminuir a cintura abdominal. Ela vai parecer mais atlética. Então, nem tudo que diminui fica bonito. Uma coisa que está feia, quando ela diminui, ela fica feinha. Agora, quando ela se reconfigura, aí ela pode ser harmônica, bonita, satisfatória esteticamente. Então é disso que se trata. E aí, você está falando tudo isso por que diabos? Porque lá, por exemplo, no Instagram, que eu abro todos os dias caixinha de perguntas, eu recebo dúvidas e as pessoas sempre falam de Ozempic, de algumas anfetaminas, de algumas medicações ansiolíticas, tudo isso para tirar o apetite e ver o peso despencar na balança. Esse é que é o erro, pessoal. Você tem que pensar o seguinte, vamos lá. A gente tem, por exemplo, os análogos do GLP-1, como o Saxenda, como a semaglutida, o Ozempic, o que eles fazem? Eles não mexem com o sistema nervoso central. Eles, na verdade, deixam com uma sensação meio nauseada, e essas drogas deixam a digestão mais lenta, então você fica saciado por mais tempo. Então você come e fica bem. Ok. Como que as pessoas acabam usando isso? Manda uma dose alta, perde a fome, fica sem comer nada, chega no final do dia, não consegue comer nada, normalmente não vai bater proteína, não vai ingerir salada, não vai ingerir nada e até vai perder peso. Bem, vamos para o outro. Vou tomar uma anfepramona, que são drogas anorexígenas. A sibutramina também está aqui. E aí vai cortar o teu apetite. Cortando o teu apetite, você também não consegue comer, você fica acelerado, só que você não tem foco, você não consegue treinar porque você passa mal, e aí você também perde peso. Aí você tem medicações como a bupropiona, que serve para você controlar um pouco da ansiedade e tirar a fome para comer. Inclusive é usada até em associação. Um acelera, o outro tira a tua ansiedade, sua fome, você não consegue comer nada, cai na mesma coisa. Só que o que ninguém te conta é o e depois. Porque esse que é a pergunta, pessoal. Quando um aluno meu me fala assim, olha, o que você acha de eu fazer essa dieta ou esse treinamento? Tudo bem, mas e depois? E depois? Porque se você não controla, presta atenção no seguinte, se você não pensar isso, você vai se ferrar muito. Se você não controla a sua fome hoje, se você não entende de como controlar a sua fome hoje, como é que você espera controlar ela depois que você emagrecer, que ela vai aumentar? Beleza. Quando você tirar um remédio, a sua fome vai dobrar, porque você tem um rebote do remédio. Você passou um tempão sem comer o que você gosta. Quando isso sair, você tem um desejo ali que estava reprimido, isso é Freud.
Repressão. As coisas não vão embora, elas são afundadas no nosso inconsciente como se fosse uma bexiga embaixo da água. Uma hora fica tanta bexiga embaixo da água que quando sobe, vem todas de uma vez. Aí você tem o quê? Uma compulsão depois. Então presta atenção no seguinte, se você não controla a sua fome antes, como você espera controlar a sua fome depois, que vai ser 5 vezes maior? Vocês entendem que quando vocês se questionam isso, essas metodologias, elas não vão ser eficientes por si só, porque não vai ter sustentabilidade. Ninguém quer alugar o emagrecimento, a gente quer emagrecer. E quem emagrece não volta a engordar. Magreza não pode ser um estado temporário, tem que ser um estado construído definitivo. E aí você diz, Leandro, eu não entendi nada disso. Eu fui obeso. Eu tive mais de 40% de gordura. Tem a minha história aqui no canal. Só procurar Leandro Twin mais tema. E eu cometi esses erros também. Tá tudo certo. Só que tem que ter um limite. Já errou, fez de novo, errou, tentou outra metodologia, errou. Então é por quê? Porque tudo que você tentou agora não dá certo. Porque a partir do momento que você tentar o que é certo, você vai emagrecer e não vai voltar mais a engordar nunca mais. Mas vamos voltar aqui para os produtos. Então vamos voltar em coisas naturais então. Quando a gente fala da cafeína, ela é um excelente produto para ajudar você a perder gordura corporal. Por quê? Porque ela aumenta a sua disposição e ela reduz o teu apetite de uma maneira natural. Então diminui um pouquinho. Quando você usa, por exemplo, o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, ele aumenta o teu nível de serotonina e ele simula uma bupropiona natural. Ou seja, então, por exemplo, ao invés de você usar uma anfetamina que te acelera, você usa uma cafeína, que também te acelera, mas é natural. Ao invés de você usar uma droga recaptadora de serotonina, que é para quem tem algum problema emocional, você usa um 5-HTP. Lembrando que não pode usar as duas juntas, tá? O 5-HTP e as medicações. Caso você já use medicações, esquece o 5-HTP porque ele aumenta muito a serotonina. Aí vai dar muito colateral. Mas voltando, você usa um similar, natural. O outro que te dá saciedade e demora mais tempo, o processo digestivo, a gente consegue imitar isso com uma fibra. Uma fibra com capacidade higroscópica, ou seja, ela puxa a água para ela e leva essa água para as fezes. Isso é muito bom, mas se for em excesso dá diarreia. E se você tomar essa fibra e não beber água, ela vai ressecar as fezes. E como é que chama essa fibra? Psyllium, está escrito aqui. Você vai fazer uma refeição, por exemplo, se você sentir que ela não está rica o suficiente de fibras, você coloca lá 10 gramas de psyllium com 200, 300 ml de água, manda junto da refeição, espera, ela vai inchar e vai deixar o processo digestivo mais lento e aí você consegue perdurar por mais tempo, sem fome. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandrão, mas e depois disso? Esse é que é o lance. A psyllium você pode usar eternamente. O 5-HTP você pode usar eternamente, você não pode exagerar na dose, porque ele também é um fitoterápico que em excesso faz mal. A literatura nos mostra aí que 50, 100 mg por dia se mostra razoavelmente seguro para 99% das pessoas. Uma dica é, caso a pessoa esteja sentindo ansiedade, descontinua e depois pode tentar voltar abaixando um pouco a dose para ver se adapta, porque a serotonina ela vem empilhando no nosso corpo. E serotonina alta dá o quê? Ansiedade. E serotonina baixa? Também. Aí que as pessoas falam, nossa, eu estou ansioso, eu vou aumentar o 5-HTP. É uma fumada atrás da outra, então toma cuidado. Se estiver ansioso, corta o 5-HTP. Fica ali de 1 a 4 semanas e vê se melhorou ou não. A cafeína, você pode usar ela sempre, só não vai exagerar na dose. Então vou jogar sempre uma dosezinha ali antes da minha atividade física. E essas coisas que são naturais, você pode perdurar por muito tempo e aí o emagrecimento se torna sustentável. Por exemplo, eu uso cafeína para treinar, até hoje eu gosto. Pouquinho, mas eu uso. Eu uso psyllium sempre que uma refeição minha não tem fibra. Eu vou falar, hoje eu quero comer um arroz branco ao invés do arroz integral. Eu como um arroz branco, 10 gramas de psyllium, água, tá tudo certo, a digestão segura legal. Claro que hoje o meu metabolismo é muito mais acelerado e eu posso comer muito mais do que antes, é isso que eu quero pra você. Por isso você tem que construir isso com atividade física. E não é musculação para você comprar minha consultoria, não é isso. É qualquer atividade física, é a atividade física que você mais gostar. E aí, um dia que eu estou ansioso e eu sei que o meu gatilho de ansiedade é para compulsão, faz parte da minha genética isso, ou da minha construção social, não sei, ou os dois. Aí aquele dia que eu estou mais ansioso, eu uso um 5-HTP e isso me ajuda a manter um nível de ansiedade reduzido e um controle maior do apetite. Está fazendo dessa maneira que vai dar certo. Aí você vai elaborar uma boa dieta e um bom treinamento, uma boa atividade física para você conseguir comer muito bem, nutrir o seu corpo, ter energia para fazer o exercício, recuperar desse exercício e se manter magro e forte para sempre. É isso. Isso quer dizer que a medicação não funciona, Leandro? Claro que funciona, mas é quando as coisas naturais não funcionam mais e ela é sempre associada com dieta e algum tipo de atividade física.
Leandro, e perder a gordura localizada que você não falou no vídeo, hein? Eu li no título lá e eu vou dar dislike. Não, não dê dislike. É que eu tenho um vídeo aqui especial, né, sobre perda de gordura localizada, perda de barriga, enfim. Aí você vai entender melhor que o buraco é mais embaixo. Mais ainda, Leandro, acho que eu não vou alcançar o buraco. Não, dá uma conferida nesse vídeo aqui.